Boa noite, gente. Pode sentar, por favor. Tudo bem com vocês? Perguntar de novo. Tudo bem com vocês? Agora sim, agora vocês chegaram. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Jairo, tá bom? Sou um dos pastores dessa casa. Vou servir vocês hoje através da comunicação, através da pregação da palavra. Vocês estão bem? Como está sendo o final de semana? Como foi o sábado? Tem alguém cansado aí? Tá não, pastora? Cansaço é psicológico, né? Tem ninguém cansado, pô. Todo mundo bem fisicamente, treinando durante a semana. Pra curtir o final de semana, não é não? Treina durante a semana pra curtir o final de semana, pô. Joguei bola ontem 3 horas. Quase não levanto hoje, né? Mas joguei. Isso é depois, né? A gente fala o que fez, não o que passa. Gente, muito bom estar com vocês. Estamos iniciando uma série hoje, depois do nosso batismo incrível. Quem estava aqui no batismo? Topzera, top demais, bom demais. Estamos iniciando uma série chamada Jardim da Inocência. Essa série vai conter 3 partes até o final de novembro. E a gente inicia hoje, tá bom? Então eu conto com o seu coração, com sua atenção. Espero que o Espírito Santo comunique ao seu coração, trazendo a realidade de quem você é. Amém? Então o processo de criação e a intenção de criação dessa série foi justamente para trazer em nós a verdadeira vontade de Deus para nós. E que a gente viva uma vida com a nossa real identidade de quem nós somos em Cristo Jesus e para aquilo que fomos criados em Cristo Jesus. E para isso você precisa entender que existe uma origem. Para isso você precisa entender que você precisa voltar à origem. Voltar à origem de onde Deus te fez, como Deus te fez, para que Deus te fez, sabe? E lá naquele lugar, se você voltar à origem, você vai perceber que o que reinava naquele lugar era a inocência. O que reinava naquele lugar, naquele jardim, em a tradução, algumas traduções chamam aquele jardim do Éden de paraíso. No paraíso se reinava a inocência até a queda. Então é esse lugar que você precisa voltar. E essa é a proposta, que hoje a gente volte ao jardim, sabe? Aonde a gente possa de alguma forma entender o que Deus tem para nós. E nesse lugar de jardim, nesse lugar de criação, algo reinava ali. Todas as coisas tinham harmonia, sabe? Tudo que era feito com harmonia. Se tinha uma coisa que tinha ali na criação, quando Deus faz a criatura, o Criador faz a criatura, se tinha uma coisa plena naquele lugar, era a harmonia. Então, essa série vai falar um pouco sobre isso e o propósito e a proposta de Deus para nós, para que a gente possa voltar a não viver somente de saudade da origem, né? Mas entrar e mergulhar nessa vida de inocência que foi que Ele nos chamou para viver. Sabe, eu não sei se você sabe, mas quando eu falo sobre harmonia e Deus e a criação dele, o homem está inserido nisso. Deus não nos fez para que a gente possa viver uma vida longe de propósito, sabe, uma vida sem rumo, sem direção. Então, quando Deus criou você, quando Deus criou o homem, colocou no jardim, o propósito de Deus, a proposta de Deus, era que tudo que Ele havia criado antes tivesse harmonia com o homem. Então, de forma que se você olhar para a sua vida e alguma coisa não está em harmonia, alguma coisa está fora da sintonia, Deus vai nos chamar nessa noite para a gente começar a colocar tudo no seu devido lugar. E pastor, como é que isso vai acontecer na minha vida? Como que eu posso voltar à essência, à inocência, à origem? Quando eu entendo que Jesus conquistou isso para mim na cruz. E Ele me trouxe de volta para esse lugar. Sabe? A inocência não é lugar para você ficar desejando ou pensando que está longe de você. Mas não, algo que já foi inaugurado através de Jesus. E Ele habita em você. E Ele pode fazer você viver esse estilo de vida. Amém? Então a primeira coisa que eu queria falar para você é o molde do qual viemos. Deus, quando te fez, irmão, Ele não te fez, começou a fazer você sem saber o que ia fazer.
Deus não começou a fazer algo sem ter ideia do que Ele queria fazer. Deus, quando fez você, Ele sabia exatamente o que seria feito. Deus sabia exatamente como seria feito e para que seria feito. No coração de Deus já existia uma forma. Você já tinha forma no coração de Deus. A palavra vai dizer que fomos criados antes da fundação do mundo. Então, no jardim só é a expressão daquilo que estava no coração de Deus antes mesmo do jardim existir. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque talvez você pense que você foi feito fruto do acaso. Que quando Deus criou você, de repente Ele não estava muito ocupado, estava procurando uma ocupação e aí resolveu fazer você. Mas não, Deus criou você, porque você é um projeto de Deus. Você tem um propósito, Deus te fez para cumprir um propósito. Eu acredito muito que o propósito que Deus criou, quando Deus criou você para cumprir esse propósito, era algo tão grande, que Deus precisava de você. Sabe, o que Deus tem para a sua vida é tão grande, que Ele só precisava criar você para cumprir esse propósito. Então eu acredito que Deus criou um propósito perfeito para a sua vida e depois criou você. É por isso que você não é fruto do acaso. Você foi feito de uma forma e a forma veio de Deus. Gênesis 1, 26 e 27 diz assim: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E finaliza lá no 27 dizendo assim: e Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher nos criou. Quando Deus diz aqui façamos, algo nos chama a atenção, irmão. Porque se você lê a palavra na sua criação, em Gênesis 1, você percebe que tudo é feito através da palavra, sim ou não? Deus libera uma palavra, Deus fala uma palavra. Por isso que eu creio que fé tem uma voz. Por isso que eu creio que fé precisa ser falado. Se você crê em algo, você precisa falar, irmão. O apóstolo Paulo vai dizer assim: crie, por isso... Vamos, gente, como se estivesse aqui, vamos lá? Crie, por isso... falei. Se você está crendo em algo e você não fala, deixa eu dizer, você está em total falta de sintonia com Deus. Porque Deus espera que você fale, irmão. Irmão, você precisa virar um papagaio ambulante, mas alguém que crê a tal ponto de falar como se já existisse. Porque tudo que veio a existir veio através da palavra. E Jesus era a palavra, mas deixa eu te falar, Ele disse. Imagina se Deus ficasse calado, eu tenho no meu coração e vai passar a existir. Não ia acontecer, irmão. É por isso que quando você lê Gênesis, a partir do capítulo 1, ele vai dizer: disse Deus. Disse Deus. Disse Deus. Primeiro dia, disse Deus. Segundo dia, disse Deus. E os dias foram passando e ele disse Deus. E se você olhar um pouco com atenção, você vai perceber que a Trindade já estava ali. Capítulo 1, versículo 1 vai dizer que o Espírito do Senhor pairava sobre a face do abismo, sobre o mar, sobre as águas. O Espírito Santo já estava lá. Deus era quem falava. E a palavra diz que Jesus é o Verbo. E verbo é ação. Sim ou não? Verbo é ação. Verbo é a palavra. Então Jesus era a ação de Deus para cumprir aquilo que Ele disse. Então quando Deus falava, disse Deus, era Jesus em ação. Era Deus liberando Jesus. E toda vez que Deus liberava Jesus, algo acontecia. Então se já havia o Espírito, se já havia Deus, aonde estava Jesus? Na palavra. Disse Deus, o verbo, a ação de Deus. É por isso que quando você crê, você precisa liberar a palavra. Você precisa falar a palavra. Você precisa dizer a palavra. Essa palavra precisa estar no seu coração, bem perto da sua boca, para quando você precisar falar, você saber o que vai falar. O que Deus fazia era: eu libero o meu filho. E as coisas aconteciam, irmão. Só que aí chega a criação do homem, a forma perfeita para Deus fazer o homem. E o interessante é que agora Deus não fala mais disse, mas Deus fala. Porque sempre Deus vai falar. Sempre Deus vai falar. Deus fala até quando Ele não fala. Até quando Ele está em silêncio, Ele está falando.
Isso não é um jargão. É porque é um Espírito Santo, irmão. Há um Espírito dentro de você que comunica com você, que expressa o coração dele. E quando chega na criação do homem, Deus diz: façamos. A primeira vez que Deus usa o verbo dessa forma, façamos. Por quê? Porque ali a Trindade se uniu para fazer você, irmão. Ali é a obra completa. Deus fez você em perfeição, assim como Ele é perfeito. Adão ali, que quer dizer homem e humanidade, a palavra Adão quer dizer homem, humanidade, é feita de forma perfeita. Porque Deus injeta nessa criação todo o seu ser, tudo que Deus é. E Deus, na sua plenitude, faz o homem, irmão. E agora o homem está preparado para governar sobre todas as coisas. Perceba, toda a criação de Deus é perfeita. E para isso, Deus precisava de alguém perfeito para governar. E Deus fez o homem perfeito. Por isso que Ele disse: imagem e semelhança minha. Adão foi feito, irmão, sem falta. Adão foi feito inteiro. Adão foi feito para governar. E aí a nossa forma, a forma de Deus para nos fazer, está cumprida. Então, às vezes, o que acontece conosco? Nós vivemos uma vida longe da forma que Deus nos criou. E essa forma de viver nos leva para longe da inocência que Deus quer que a gente viva. E agora, mesmo em Cristo, que temos o resgate da nossa origem, não conseguimos viver de forma que a gente governe. Mas o comando de Deus para nós sempre foi: governe, reine sobre todas as coisas. Romanos 8, 19 a 22 vai dizer assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à futilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou. E eu vou parar que daqui a pouco a gente lê o resto. Irmão, perceba que Deus criou a natureza perfeita, o homem perfeito para governar, mas com a queda do homem, a natureza cai junto. E agora a palavra diz que a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Por quê? Porque agora a natureza está caída, mas se os filhos de Deus se manifestar e começar a governar e reinar, a natureza agora vai voltar à sua origem. Não sei se você sabe, mas quando Deus criou os bichos lá, e Adão começou a dar um nome, ele, por exemplo, deu um nome lá, pensando, diz o nome de um bicho aí. Gato. O que é gato? Gato. Pessoa que gosta de gato, meu irmão. Pessoa que gosta de gato não é uma pessoa confiável. Concorda, Felipe? Ó, seu líder concorda. Mas eu acredito que Adão colocou o nome do gato alisando o leão aqui. Leão aqui do lado, ele alisando o leão. Falou: pai, você tem cara de gato, vou botar gato. Ainda bem que a mulher não estava presente, né? Porque se a mulher tivesse presente, pode dar problema. Verdade. Adão ia falar gato. Ele: não, isso tem cara de cachorro. Adão colocou o nome nos bichos tudo, meu irmão. Aí, versão Jairo 8.2, eu acho que Adão levou um dia para colocar o nome dos bichos. Se a mulher tivesse presente, ia durar uma semana. Não. Isso não tem cara de elefante. Isso parece uma girafa. Ia ser uma confusão. Então Deus sabe o que faz. Mas por que eu estou brincando com vocês? Porque quando Adão coloca o nome dos bichos, a natureza estava em harmonia com o homem. Havia harmonia, havia paz. E agora a Bíblia está dizendo que Deus espera com expectativa, que a natureza espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus, para que a natureza volte a ser o molde correto, como ela criou. Deus fez o mar, irmão, e deu limite para o mar. Até aqui você vai. Mas o que vemos hoje? Tsunamis, maremotos.
E aí, por que eu estou falando para você? Porque coisas acontecem na nossa vida e a gente fala assim, ó, é vontade de Deus. Coisas ruins acontecem conosco e eu sei que estamos no mundo e coisas ruins vão acontecer, irmão. Mas muita coisa que acontece com você não é vontade de Deus. E sabe o que a gente faz? É vontade de Deus que aconteça. Mas não é, irmão. É a natureza com expectativa que você se levante em ousadia como filho de Deus e coloque as coisas no seu devido lugar. Porque você foi feito com o molde correto. Os filhos de Deus foram feitos para manifestar a sua glória aqui na terra. Não se submeta àquilo que Deus não tem para a sua vida. Não se submeta a situações ou a alguém por prisões emocionais, sentimentais, pensando que Deus tem isso para a sua vida. Sabe? Aquilo que você tolerar na sua vida, você vai colher e você vai viver, meu irmão. Deus fez você com o molde correto. E o que acontece hoje? Muitas vezes nós não somos intensos, profundos no relacionamento, irmão. Somos superficiais. Só que eu vejo Deus criando as coisas e sendo profundo nos seus relacionamentos. Deus era profundo com Adão e Eva, irmão. Deus era profundo com a natureza. Deus fez tudo na natureza, nos seus mínimos detalhes. Pensando em tudo. A cor das plantas, a cor do mar, a cor da terra, as aves, os animais. Deus era detalhista, porque Deus sempre foi profundo nos seus relacionamentos. O que é que a gente tem vivido? Relacionamentos superficiais, rasos. Desistimos das pessoas facilmente. E aí, muitas vezes, queremos ter o que não podemos ter para ser aquilo que Deus nunca nos chamou para ser. Vivemos uma vida baseada em ter por ter, para mostrar quem nós somos, baseado no que nós temos. Mas o chamado de Deus nunca foi esse, irmão. Não tem problema nenhum ter. Não tem problema nenhum adquirir. Não tem problema nenhum prosperar. O problema é quando você quer algo para dizer que você é alguém por causa desse algo. Estão aqui? Estão muito quietinhos. Mas a manifestação dos filhos de Deus está relacionado a expressar quem Deus é e não quem você quer ser. Que você não é o que você tem. Você é quem Deus te tornou. Tem um molde perfeito. Tem uma forma perfeita. Deus te fez a sua forma. Deixa eu te falar, minha mãe já dizia, né? Jogou fora. Né? Você já ouviu sua mãe? Eu tenho certeza que você já ouviu sua mãe. Deus te fez e jogou a forma fora. Não tem ninguém igual a você. Aí, nós queremos ser quem Deus nos chamou para ser. E muitas vezes queremos ter para ser quem nunca nós deveríamos pensar em ser. O chamado de Deus é: vamos voltar à origem. Vamos voltar à inocência. Apocalipse 2:5 vai dizer: lembra-te de onde caíste. Onde é que você tem caído, irmão? Onde é que você tem errado? Qual a identidade que você tem assumido, que Deus nunca propôs para você? Qual o tipo de vida que você quer levar e está esquecendo da identidade real que Deus deu para você, irmão? Quem reconhece a identidade de Deus na sua vida não se submete a qualquer coisa. Quem reconhece a identidade de Deus na sua vida não se subutiliza, irmão. Não vive aquém. Cuida do coração, cuida dos sentimentos, das emoções. Se você reconhece a identidade de Deus na sua vida, você não vai querer viver baseado no que você tem, meu irmão, mas no que você é. E o que você tem é baseado em quem você é. Que aquilo que você quiser ter, que está fora do propósito de Deus para você, você não vai querer. Pode ser belo, bonito, atraente, coisas materiais, pessoa. Se está longe do propósito de Deus para você, você não vai querer. Tá aqui, eu vou embora. Vai embora não me deixa só não. Estão muito quietinho.
Sabe, irmão, esse é o projeto de Deus para a sua vida. Existe uma forma correta, existe um molde correto, existe uma maneira correta. Deus te fez de forma perfeita, irmão. Cuidado com o estilo de vida que você está levando. Cuidado com a maneira que você está vivendo, irmão. A maneira que você está vivendo vai dizer se você está expressando a glória de Deus na sua vida. Esse papinho que a gente pode viver de qualquer jeito, fazendo o que der na telha, meu irmão, não é papo de Deus, é papo do diabo. A graça te alcançou, deu uma resposta. Deu uma resposta à graça, meu irmão. Deu uma resposta à graça de Deus. Cuidado com o seu estilo de vida. Manifesta a glória de Deus, meu irmão. Foi para isso que você foi criado, para governar. Você é capaz de governar sobre tudo, irmão. Mas não consegue governar seus sentimentos. Cuidado. Deus está nos chamando. Lembra de onde você tem caído. Vou até mudar aqui. Porque o texto diz, lembra de onde caíste. Quero lembrar para você. Lembra de onde você tem caído. Onde você tem caído, meu? Cuidado. Ponto 2. A mentira em que acreditamos. Queria ler para vocês Gênesis 3. Gênesis 3. Não é tão rápido, hein? Tá vendo você? Gênesis 5, brincadeira. Gênesis 3. Gênesis 3 diz assim: o Senhor Deus chamou o homem, a partir do versículo 8, tá bom? O Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E aí eu queria pular para o final do texto, no versículo 11, que diz assim: é Deus conversando com o homem depois da queda. Quem lhe disse que você estava nu? Primeiro é a procura, onde você está? E o final é: quem lhe disse que você estava nu? Primeiro Deus procura, no final Deus encontra e vê o estado. Deus sempre vai te procurar. Deus sempre vai te procurar, não importa o seu estado. Deus sempre vai te procurar. Não é Deus que se afasta da gente, é a gente que se afasta de Deus. Não é Deus que não quer se relacionar conosco, é a gente que para de querer se relacionar com Deus. Deus sempre vai procurar você o tempo todo. Deus quer relacionamento o tempo todo. Sabe, as nossas mazelas, os nossos pecados, os nossos erros não escandalizam Deus, irmão. Deus sempre vai procurar você. E o que eu amo aqui é porque a primeira voz que o homem escuta depois que Adão peca não é do diabo, é de Deus. O homem cai e a primeira voz que ele ouve é de Deus, não é do diabo. O grande problema nosso é que nós não queremos passar por situações e conversas difíceis. Que Deus queria ter com Adão uma conversa difícil. Deus queria ter com Adão um tempo precioso, mas difícil de lidar. E o ser humano, ele não gosta. Pergunta quem é casado. Quando a esposa fala, precisamos conversar. Precisamos conversar. Meu amigo, o ser humano, ele não quer ter conversas difíceis. O ser humano hoje, ele tem sido criado no fast food. Soluções rápidas e fáceis. Mas deixa eu falar, tudo que tem valor e tudo que é valioso não é rápido e não é fácil. Deus vai em direção a Adão. Adão se esconde, sabe? E o texto diz, na queda, que Eva come da fruta e dá para o seu marido, através de uma proposta que não falava de quem Deus era, irmão. Não mexia com quem Deus era, mas mexia com a sua identidade. O texto mexia com a identidade de Eva, irmão. Porque, irmão, deixa eu te falar. Eu falar para você aqui, você crê em Deus, talvez seja fácil. O grande problema é que muitas vezes você não acredita em você. Então, quando Deus fala algo para você, você até acredita que Deus está falando, Ele normalmente vai fazer, mas você não acredita que é para você.
Porque o que a serpente fez com Eva foi fazer uma proposta para ela que Deus já havia feito e concluído. Só que Eva conseguiu de alguma forma não se ver assim. Porque a proposta era quem ela já era. E porque ela não cria naquilo que ela era, ela aceitou uma proposta para viver quem ela já era. Sabe onde o grande problema nosso? É muitas vezes crer naquilo que Deus fala ao nosso respeito. Você não consegue crer em você. Deus fala a seu respeito e você fala, para mim? Não, Deus, eu sei que você não mente. Eu sei que o Senhor falou, mas você não se enxerga vivendo nos planos de Deus, irmão. Você não se enxerga vivendo nos projetos de Deus. A gente fala de família para você e fala, você vai ter uma família de sucesso. E eu? Você não conhece meu passado. Tu não conhece a vida que eu tive. Tu não sabe que eu já passei. Tu quer me dizer isso? Eu sei, é Deus. Deus é fiel, é poderoso. Ele faz o que Ele quiser. Eu não consigo acreditar. Você não está acreditando em Deus, não. Você não está acreditando em você. No potencial que Deus colocou dentro de você. Na origem, na identidade que Deus colocou dentro de você, de volta à origem. Se você está em Cristo, meu irmão, deixa eu te falar, você voltou à origem. E na origem há uma identidade, governo. Governo, irmão. Começa a governar, talvez, um ótimo exercício é você começar a governar na sua identidade. Começar a governar naquilo que você pensa. O que você tem pensado a seu respeito? Começa a governar seus pensamentos. Quando ele vier mentir para você, governa ele. Ei, eu vou colocar você cativo ao Espírito Santo. Ei, esse pensamento não está de acordo com a minha identidade. Ei, você vai ficar debaixo dos meus pés. Vem aqui. Começa a governar, irmão. Começa a se ver como Deus te vê. Sabe, irmão? Senão você vai acreditar em uma mentira. Deixa eu te falar. Uma mentira dita várias vezes se torna uma verdade para você. Mas Deus te fala, continua sendo mentira. Continua sendo mentira, irmão. Mentira é mentira. Aquele papo que o errado agora é certo. Não. O errado sempre vai ser errado. Ah, mas algumas... Então, deixa fazer. O errado sempre vai ser errado. Não acredite nessa mentira, irmão. Deus procurou o homem. E quando Deus fala para Adão, aonde você está, é lógico que essa pergunta não é geográfica. É lógico que essa posição não é geográfica, irmão. Você acha que Deus não sabia onde Adão estava? Você acha mesmo? Essa pergunta é espiritual. Cadê você, Adão? Estava dentro de mim e saiu. Para onde você foi? Adão atrás de uma árvore. Qual é a árvore da atualidade que você está se escondendo? Qual é? Você pode estar se escondendo atrás do medo. Você pode estar se escondendo atrás das situações da sua vida. Você pode estar se escondendo debaixo de tantas coisas. A pergunta não era geográfica. Tem gente que se esconde atrás do trabalho. Tem gente que se esconde atrás da religião. Tem gente que se esconde atrás de uma Bíblia. Qual é a árvore da atualidade? Qual é a árvore do momento que você está se escondendo? Deus está nos chamando, meu irmão. Não corra de Deus. Corra para Deus. Corra para Deus. Isso é para você desconcentrar. Mas eu sei que você não vai perder a bênção. Amém? Bora que bora. Deus vai em direção a Adão. Encontra Adão. Sabe? E sabe o que eu amo nisso aqui? É que quando Deus corre para Adão e para o esconderijo de Adão. Deixa eu falar, irmão.
Deus não tem problema de te encontrar no buraco que você se meteu. Eu não sei qual foi o buraco que você se meteu. Eu não sei qual foi a caverna que você encontrou. Deus não tem problema em entrar lá para te encontrar. O salmista vai dizer: se eu fizer uma cama lá embaixo, ali eu estarei. Se eu for morar lá no alto, ali eu estarei. Deus que ama você não acompanha você só quando você está na alta. Deus aposta você até na baixa. Por quê? Porque Ele não se esconde, Ele vai em sua direção. Você precisa sair dessa mentira que existe um Deus que está esperando os seus erros para condenar, mas começar a crer que existe um Deus capaz de capacitar você a romper a limitação que tem te paralisado. O convite dessa noite é: não se esconda. Não se esconda. Saia do esconderijo. Deus te fez de uma forma perfeita. Vai para onde? Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz não tem erro. Você não é um erro. Deus cria Adão. O pai de Adão dormia um sono profundo. Abre Adão nas costelas. E tira quem? Vamos lá, tira quem? Perfeita? Vamos? Porque tudo que Deus faz de origem perfeita sai perfeito. A mulher foi feita de forma perfeita, porque da onde foi tirado foi do lugar perfeito. Jesus vai para a cruz, entra num sono profundo 3 dias, morte. O soldado fura a sua, vamos gente, a sua costela, da sua costela sai e água e sangue. Mas você sabia que é dali que nasce a igreja? Você sabia que é dali que nasce a igreja? Adão gerou Eva, perfeição gerando perfeição. Jesus gerou a igreja, perfeito gerando a igreja, sim, perfeita. A igreja na criação, ela é perfeita, irmão. Quem distorce é o homem. Quem faz errado é o homem, mas a igreja é projeto de Deus, e tudo que é projeto de Deus é perfeito. Eva é a resposta para a perfeição de Adão. A igreja é a resposta para a perfeição de Jesus. Tanto é assim que quando o apóstolo Paulo é encontrado por Jesus, que era Saulo, Jesus faz uma pergunta para Saulo. Qual é a pergunta? Por que o quê? Mas Paulo perseguia quem? Jesus ou a igreja? E por que Jesus disse que perseguia ele? Porque para Jesus, igreja e Jesus é a mesma coisa, irmão. A igreja é a resposta de Deus para a humanidade. Um molde perfeito. Uma forma perfeita. Mas qual é a mentira hoje que nós acreditamos? Congrega sozinho. Em casa. Não precisa ir para a igreja não, pô. Em casa eu preciso ser igreja. Em casa eu já sou igreja, congrego sozinho. Eu estou aqui para orar por você, abençoado. Quem ora por você quando você está sozinho? Quem te dá um abraço quando está sozinho? Quem tem empatia com você quando você está sozinho? Quem corre mais uma milha, que para correr mais uma milha com você tem que ter alguém. Quem corre mais uma milha com você quando está sozinho? Esse papo furado que eu sou igreja sozinho, irmão, você é membro. Você é membro da igreja. E se estiver sozinho, está desgarrado do membro. E membro fora do corpo, morre. O corpo sobrevive. Membro morre. Papo furado, irmão. Mentira. Acredita na mentira. Começa a viver a mentira. Mas nunca vai deixar de ser mentira. Sabe qual é o convite de Deus para nós? Volta à origem. A pastora falou aqui algumas vezes. Adão é perfeito. Meu nome é tudo. E Deus disse para Adão: não é bom que antes. E Adão estava só? Não estava com Deus? Então por que Deus disse para Adão que não é bom que antes só? Deixa eu falar, irmão. Ali é a igreja. Deus, Pai.
Adão, Eva, igreja. Deus criou Adão, criou Eva. E a meta e o propósito era Eva, de Adão. Adão. São igreja. Um cuida do outro. Porque Adão não cuidou? Não cuidaram um do outro. Esse é o projeto de igreja, esse é o projeto de Deus. A origem explica. Volta à origem. Vocês estão aqui? Mas essa mentira, ela é desfeita no nosso coração hoje. Na minha vida e na sua vida hoje. Essa mentira é desfeita. Há uma voz, meu irmão, que ecoa desde o jardim, chamando seus filhos para voltar para onde? Em todo o tempo, de geração em geração, há uma voz do céu, uma voz celestial, chamando seus filhos para voltar. Essa voz se tornou realidade. A palavra Jesus veio. Cristo em nós, a esperança da vida. Cristo em você. Terceiro e último ponto. Não há mais tempo para a saudade. Não há mais tempo para a saudade, irmão. Lembra? Não sei se você conhece aqueles cabras. Pastor, naquele tempo era tão bom. Bom era lá atrás. E a gente jogava bola na rua descalço. Bom, pastor, era lá atrás. Eu fazia aquilo. Hoje eu não consigo fazer mais. Pastor, passou o tempo. Tem pessoa assim, não? Saudosismo. Sessão nostalgia. A novela da tarde, que já passou 30 vezes e você assiste até hoje. Estou mentindo? Você sabe a hora que a pessoa vai abrir a porta. A pessoa fala e automaticamente você está falando junto com ela e nem percebe que está falando. Foi aquela novela lá de trás, pastor. A novela nunca foi bom, né? Mas bom é... A gente tem mania de viver assim, irmão. Saudosismo. Falei para você no começo aqui que eu joguei bola ontem. Acordei hoje, quase que não acordo. Meu Deus. Falei para a mulher, falei, filha, pega uma acuda aí, para me acudir. O bicho está pegando aqui, tudo doendo. Aí imagina se eu estou jogando bola lá e paro, todo mundo jogando, eu paro e falo, bom, é lá atrás. Que a mente pensava e o corpo obedecia. Aí eu estou aqui só pensando, quando a bola vier eu vou fazer aquilo, mas o corpo não obedece mais. Mas bom era lá atrás. E todo mundo brincando. Mas bom mesmo? Era lá atrás. Sabe o que eu estou falando para você, irmão? Porque a gente faz assim com Deus. Ei, Deus, bom era lá atrás. Quando eu vivi um bocado de coisa com o Senhor. Mas agora eu não estou vivendo mais. Daí eu te pergunto, está morto? Está respirando? Então faz o que tem com o que tem agora. Bom é agora, irmão. Bom é o hoje. Lá atrás pode ter sido maravilhoso. Mas hoje Deus ainda quer fazer através da sua vida. Então não tem tempo mais para saudade. Tem tempo para viver o que Deus tem para você agora. É lógico que minha parte física não é igual como era atrás. Mas se eu respiro, eu faço o que tenho, com o que dá o que tenho, meu irmão. E me viro e começo a viver o que Deus tem para mim. Boa lá atrás. Quando eu saía 1h da tarde para falar de Jesus para as pessoas, só voltava 11 horas e no outro dia acordava 6 horas da manhã dando risada. Tá bom, mas está fazendo o que agora? O que tem? Não dá para ir 3, vai 17. Não dá para acordar 6, acorde 8. Mas faz. Faz. Bom, era lá atrás, quando a família sentava na mesa, todo mundo junto, e a gente jantava, e ao invés de ficar olhando para o celular, olhava um para a cara do outro e começava a dar risada. Não dá para fazer isso agora? Dá, irmão. É porque a gente quer viver com base na saudade. Mas a realidade é, Deus está te chamando para viver agora com o que você tem. Viver agora com o que você tem, irmão. Com o que você é.
Sabe o que eu amo na palavra? É que Deus faz o jardim e coloca o homem no jardim. Mas agora, o jardim veio morar dentro de você. Se Deus antes fez o jardim e colocou o homem lá, e não deu muito certo, o jardim resolveu morar dentro de você. Qual a diferença, pastor? Se eu te coloco no jardim, você pode sair. Mas se o jardim vem morar em você, não é você que consegue tirar. O jardim vem morar em você. Pastor, quando eu falho, o jardim está dentro de você. Pastor, quando eu acerto, o jardim está dentro de você. O jardim não depende de você. Ele resolveu morar em você. E lá no jardim, a palavra vai dizer que haviam rios, né, pastor? Haviam rios que nutriam o jardim, que alimentavam aquele jardim. Mas agora que o rio foi cessado lá, por causa da queda, ele parou de alimentar o jardim e começou a fluir de dentro de você. Deixa eu te falar, o rio é você agora. A palavra vai dizer, se você crê em mim e nas minhas palavras, eu vou te fazer uma fonte de águas. Qual é a diferença de rio e do saudosismo? Quem vive com base na saudade não vive o que Deus tem para a sua vida agora. E quem sabe que é um rio entende que a água que passou não volta mais. Não volta mais. A água do rio, ela não volta mais. Pelo contrário, todos os dias são águas novas passando. E dando vida. E mudando histórias. E levantando pessoas. E restaurando feridos. Mudando história de pessoas. Alcançando pessoas. Levantando o caído. Todos os dias, irmão. O convite de Deus para nós nessa noite. Para de ficar na estação da saudade. E começa a viver o que Deus tem para você agora. Começa a crer no que Deus falou para você agora. Sai desse lugar de saudosismo. Sabe, irmão, Deus tem projetos novos. Vida nova. Coisas novas. Você crê nisso? Fica de pé no seu lugar. Glória a Deus, aleluia. Sabe o que eu acredito? Que todo dia Deus nos dá uma chance. Glória a Deus. Todo dia. Talvez você entrou aqui despedaçado. Talvez você entrou aqui nessa noite sem esperança. O coração dilacerado, sabe? Quando você mesmo não consegue se enxergar. Você olha para você e fala, isso não sou eu, cara. O que está acontecendo comigo? Deus nessa noite está dizendo, mais uma chance. Mais uma chance para quê, pastor? Para voltar a viver mais uma chance para voltar para o propósito para o qual eu criei você. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Quero orar por você que chegou aqui nessa noite. E você está dizendo assim, pastor, eu quero essa chance, pastor. Pastor, eu agarro essa chance. Eu creio nessa chance, eu creio que Deus falou comigo, Ele quer me levar de volta à origem, à inocência. Eu quero ir para lá, lá é o meu lugar.
Eu tenho vivido uma vida turbulenta, difícil, mas eu preciso voltar à origem, a crer naquilo que Deus tem para mim. Eu estou cansado. Eu creio nessa noite que Jesus veio e Ele está me resgatando, me levando para esse lugar. Eu preciso de Jesus. Eu preciso voltar para Jesus. Talvez você estava distante, desconectado, distante do propósito que Deus tem para a sua vida, mas nessa noite, ao ouvir a voz do Espírito, você está dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar, eu quero voltar, eu preciso voltar, eu preciso voltar. Então, se você está aqui nessa noite e precisa entregar a sua vida para Jesus ou voltar correndo para os seus braços, pastor, eu estava distante, mas eu entendi nessa noite que eu preciso voltar. Essa chance eu não vou perder. Eu vou contar até 3. E no 3 eu quero que você levante a sua mão bem alto para Deus, dizendo: Deus, eu agarro a chance. Eu quero essa chance para a minha vida. Eu não sei como vai ser amanhã, eu não sei o que vai acontecer, mas o Senhor está me dando mais uma chance. Nessa noite eu resolvo acreditar, crer e agarrar ela. Aleluia. Eu digo 1, Jesus te chama para a origem. Eu digo 2, essa é a chance que Deus está lhe dando. E eu digo 3, quem é você? Levanta sua mão bem alta, veja sua mão lá atrás, filho. Veja sua mão lá atrás, mais alguém. Mais alguém. Eu vejo sua mão, filha. Dá um abraço nela aqui, dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Dá um abraço nela. Quero orar por você que levantou a sua mão, entregando sua vida para Jesus ou voltando para Jesus. Quero orar com você. E eu quero convidar a igreja a orar comigo. Então você que levantou a sua mão, ora comigo e a igreja ajuda em oração. Vamos dizer: Jesus, nessa noite, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu recebo o seu perdão. Obrigado. Porque agora Tu és o meu Senhor. E o meu Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.